Sentes uma vontade muito grande de comer algo doce e não sabes como é que has de controlar isso? Não sabes como é que has de lidar com essas situações? Olá, o meu nome é Teresa Silva, sou nutricionista e coach de emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecerem sem passar fome e a resgatarem a sua autoestima e a sua energia. E hoje estou aqui para te revelar em apenas alguns passos como é que tu podes lidar melhor com os doces, como é que tu podes gerir melhor estas tentações que todas nós de vez em quando temos sim vontade de comer algo doce. E antes de mais e antes de avançarmos neste vídeo, eu gostaria de te dizer que sim, é normal tu teres vontade de vez em quando de comer algo doce. É normal tu num convívio com a família comeres um pouco de bolo ou comeres um pouco de pudim. Não tem problema nenhum. O importante é que tu reconheças que tem de existir um equilíbrio. Esse consumo excessivo de doces é que é o problema. Não é o consumo pontual, onde vamos a uma festa, onde temos um convívio com alguém. Não é esse consumo de doces que nos preocupa, mas sim aquela compulsão alimentar, aquela apetência todos os dias, diariamente por algo doce. Então, eu vou passar aqui três passos para te ajudar a controlares ou a gerires. A palavra gerir é uma palavra que acaba por ter menos peso, porque controlar é algo muito obsessivo, ou controlar tem aqui uma conotação mais negativa, mas sim a gerir, três passos para tu gerires melhor esta situação dos doces. E então, antes de mais, tu deves ter em conta que o consumo excessivo de doces não é saudável. Os doces acabam por ser muito ricos em gorduras saturadas, que são aquelas gorduras que nós devemos evitar e que são aquelas gorduras que mais tarde também podem potenciar aqui o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Os doces acabam por ser muito ricos também em açúcares e nós sabemos também que isso provoca subidas rápidas da nossa glicemia, dos nossos níveis de açúcar no sangue. Isso não é nada, mas nada saudável também para o nosso pâncreas e mais tarde, se tu continuares a dar ao teu corpo essas subidas de glicemia, o teu corpo não gosta disso e é daí que muitas vezes também surge a diabetes com o avançar de idade. Então realmente o consumo excessivo de doces não é saudável para o teu organismo e quanto mais açúcar e quanto mais gordura saturada tiver um doce, o que é que vai acontecer? Mais calórico esse doce é, então vai engordar mais. E há aqui uma coisa importante. Sim, existem doces que engordam mais do que outros, mas no fundo todos eles vão acabar por ser altamente calóricos e então uma das principais coisas que nós podemos fazer é reduzir o açúcar, trocar, por exemplo, a manteiga ou o óleo por gorduras mais saudáveis, como por exemplo o azeite, o óleo de coco, ou até mesmo incluir o leite, bebidas vegetais, para que tu consigas reduzir aqui a parte calórica das sobremesas. E então vamos começar pelo primeiro passo. O que é que tu deves começar por fazer para realmente diminuires esta vontade de comer doces, diminuires esta ingestão excessiva de doces? O primeiro passo é tu identificares como é que está a tua situação atual. O que é que isto significa? Identificares quantas vezes por semana é que tu andas a consumir doces. E quais é que são esses doces? Será que é no café? Será que é em casa? Será que é quando vais a um convívio familiar? Será que é quando vais sair com uma amiga? Identifica esse exato momento em que tu tens uma maior apetência para algo doce. Será que é, por exemplo, quando tu chegas a casa mais cansada, ou estás mais triste, ou passas o fim de semana em casa e ficas mais aborrecida? Identifica quantas vezes por semana e ser sincera e honesta nesta questão. Se for todos os dias, ok, coloca que é todos os dias. Nós aqui queremos honestidade e sinceridade, porque se tu não conseguires ser honesta contigo, tu não vais conseguir perceber onde é que tu estás e para onde é que vais caminhar. Faz sentido? Então, identifica se é todos os dias, se por exemplo tu consomes um doce 2 vezes por semana ou se até nem consomes 1 vez por semana, mas eu acredito que se estás a ver este vídeo provavelmente consomes mais do que 1 vez por semana. E depois identificar também aqueles momentos em que isso acontece, para tu teres uma clareza de como é que tu estás a lidar com os doces neste exato momento. O segundo passo, qual é que é aqui o segundo passo? É tu perceberes as razões pelas quais tu queres mudar.
Se tu estás a ver este vídeo, é porque tu queres acabar com os doces ou queres diminuir. Já percebemos que o truque não é acabar, o truque é sim termos um equilíbrio alimentar onde tu saibas quando é que te vais permitir e quando é que deves optar por outras escolhas. Então o segundo passo tem muito a ver com as razões pelas quais tu estás a fazer isso. Então se tu queres diminuir esta ingestão de doces, tu tens que perceber o que é que te motiva. Porquê é que estás a fazer isso? Qual é que é o teu porquê? Teresa, eu já sei que o consumo excessivo de doces não me ajuda a emagrecer de forma tão rápida. Ok, tens aqui um motivo. Eu já sei que realmente o açúcar desperta em nós, não é? Alguns mecanismos de recompensa e a nível fisiológico e que realmente o açúcar é como se fosse uma adição. Quanto mais nós comemos, mais o nosso corpo pede. Então eu não quero ficar viciada em açúcar. Eu não quero isto para mim. Ok, já tens aqui mais um motivo. Eu não quero ficar com diabetes, como a minha mãe já teve ou como a minha avó tinha. Não é? Muitas vezes, quando nós temos alguém na família que passa por determinadas doenças ou determinadas situações, aí ainda estamos emocionalmente mais envolvidos naquela situação e não queremos aquilo para nós. Então, eu não quero ter X doença ou eu quero prevenir estas doenças e ter mais saúde. O açúcar em excesso também causa cansaço. Uma pessoa fica cansada porque o teu corpo demora mais tempo a metabolizar aquele açúcar. Então, realmente, pensa sobre isso. Eu quero ter mais energia? Será que eu, ao retirar este açúcar que estou a consumir nos doces ou até mesmo em bolachas e outras coisas quaisquer, será que isso me está a cansar o corpo? Começa a pensar sobre isso. Então se calhar eu também quero ter mais energia, então vou evitar consumir tantos e tantos doces ao longo da minha semana porque eu quero ter mais energia, quero ser mais saudável. Se tu começares a pensar no fundo, lá no fundo, o porquê tu estás a fazer isso, vai surgir quase como uma força grande que vem desde dentro de ti até cá para fora. E quando tu sentes isto a vir cá de dentro, nada te pode limitar. Há quase como uma força muito grande de que, ok, agora chega, eu vou fazer as coisas de uma outra forma. E eu espero bem que tu já tenhas encontrado aí uma razão ou algumas razões ainda mais profundas que te façam então movimentar neste sentido de que a partir de agora não são os doces que me controlam, sou eu própria que me vou controlar e que vou gerir e escolher aquilo que eu dou ao meu corpo. Os alimentos. Não são os alimentos que te escolhem, tu é que escolhes os alimentos. Esta é uma frase que se tiveres aí um bloco de notas, por favor, escreve esta frase. Não são os alimentos que te controlam, tu é que controlas os alimentos e tu é que escolhes aquilo que tu colocas dentro do teu corpo. Porque o nosso corpo é o nosso templo. Nós temos que cuidar dele. Se não formos nós a cuidar do nosso corpo, ninguém vai cuidar. E depois temos aqui o terceiro passo. E o terceiro passo é estabeleceres as tuas metas e estabeleceres estratégias. Então, como tu tinhas visto lá no início, quantas vezes é que tu consumias doces por semana? 3 a 4. Ok. Qual é que é o teu objetivo? Aqui vamos colocar a nossa meta. Se calhar não vou retirar totalmente, porque lá está, os alimentos proibidos acabam por ser os mais apetecíveis. Então, ok, uma vez por semana. Eu vou colocar como meta consumir doces apenas uma vez por semana. Ok, tudo bem. Qual é que vai ser esse dia? Queres escolher um dia ou não? Queres deixar conforme aquilo que te apetecer? Tanto faz, mas coloca isso num papel por escrito. Se é ao domingo, se é quando te apetecer. E depois vais colocar algumas estratégias. Uma das estratégias pode ser aquela que eu já te referi, que é realmente tu escolheres um doce, mas um doce mais saudável, para que isso não te faça engordar e ao mesmo tempo não te faça tão mal a nível de saúde. Podes reduzir no açúcar, podes escolher alimentos mais saudáveis. Hoje em dia nós já podemos escolher uma farinha de aveia, podemos optar também pelas tâmaras em vez de colocarmos açúcar ou pelo mel, podemos colocar fruta para também dar aquele sabor mais doce às nossas sobremesas. Enfim, temos aqui várias e várias opções e tu podes pesquisar e podes saber mais sobre isso. Outras estratégias podem estar relacionadas também com
algumas ações mais práticas, mas também algumas ações mais ao nível da tua mentalidade. Porque nós sabemos hoje em dia que as pessoas que têm muita tendência para comer algo doce podem estar mais tristes. Ou seja, uma forma de tu compensares a tristeza é encontrares conforto no doce. Então começa a pensar, o que é que me dá prazer? O que é que eu gosto de fazer? Com o que é que eu vibro? Será que eu gosto de fazer alguma atividade física? Será que eu gosto de dançar? Será que eu gosto de ler? Será que eu gosto de ir passear? Gosto de estar em contacto com a natureza? O que é que tu gostas de fazer? E eu sei que para algumas pessoas esta pergunta nem sempre é fácil e que se calhar se tu fores uma dessas pessoas deves estar a pensar, ai Teresa, eu não sei. Ok, está tudo bem, mas começa a pensar mais sobre isso. Onde é que tu podes ir buscar esse prazer sem ser na alimentação? E depois pensares também em algumas estratégias para distraires a tua mente, conversares com alguém, saíres de casa, ires dar uma corrida ou ires fazer uma caminhada em vez de te virares para a cozinha. Podes também fazer aqui algumas refeições mais saudáveis e variar e sair um pouco da rotina, como por exemplo um batido. Podes optar pela gelatina 0%, podes esmagar uma banana, colocar um pouco de aveia e um pouco de canela, que também fica delicioso. Podes, por exemplo, podes comer fruta, podes cozer ou até mesmo assar maçã assada com canela, que também fica delicioso. Podes optar, por exemplo, por um chá, assim, um chá mais quentinho, ou até mesmo um chá mais aromatizado, um chá com gengibre, canela, laranja, um chá de maçã, enfim, opta realmente e escreve, faz uma lista daquelas coisas que são saudáveis e que te podem dar também algum conforto e algum prazer. E dentro destas dicas, eu acho que tu já tens aqui uma grande lista e agora faz a tua lista. Porque não existem estratégias certas nem estratégias erradas. Existem sim as tuas estratégias. Eu estou aqui apenas para te dar alguns exemplos e para te fazer pensar um bocadinho sobre este tema. E lembra-te, a chave é o equilíbrio. Então não vale a pena tu acabares com os doces, mas sim encontrares um equilíbrio e perceberes como é que tu podes lidar melhor com isso. Então, se efetivamente encontraste ainda outra estratégia ou acabou de te vir assim ao de cima uma outra ideia ou algo que tu possas fazer para gerires melhor esta tentação dos doces, partilha aqui em baixo comigo. Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se ainda não subscreveste este canal, subscreve, que agora vou estar também mais ativa por aqui. Por aqui vamos ter 2 vídeos por mês, então subscreve este canal, clica aqui mesmo no sininho para seres notificada sempre que sair um vídeo novo. Da minha parte, deixo-te aqui um grande beijinho.